Cristo subiu para o céu. Parte 1, 4 de agosto de 2023. A cada um de nós é dada a graça de acordo com a medida do dom de Cristo. Portanto, ele diz, quando subiu ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Agora que ele ascendeu o que é, mas que ele também desceu primeiro às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele deu alguns para apóstolos e outros para profetas, e alguns evangelistas, e alguns pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 7 a 12. Nosso abençoado Senhor e Mestre se foi de nós. Do Monte das Oliveiras, o lugar onde em terrível conflito suas vestes foram enroladas em sangue, ele subiu em triunfo ao seu trono. Depois de ter se mostrado por 40 dias entre seus amados discípulos, dando-lhes abundante evidência de que ele realmente havia ressuscitado dos mortos e os enriquecendo com seus conselhos divinos, ele foi levado. Levantando-se lentamente diante de todos, deu-lhe sua bênção enquanto desaparecia, como o bom e velho Jacó, cujo ato de partida foi conceder uma bênção a seus 12 filhos e seus descendentes. Assim, antes que a nuvem recebesse nosso Senhor fora de nossa vista, ele derramou uma bênção sobre os apóstolos que estavam olhando para cima e que eram os representantes de sua igreja. Ele se foi. Sua voz de sabedoria é silenciosa para nós. Seu assento à mesa está vazio. A congregação na montanha não ouve mais. Seria muito fácil encontrar razões pelas quais ele não deveria ter ido. Se fosse uma questão de escolha para nós, deveríamos ter rogado a ele que permanecesse conosco até que a dispensação terminasse. A menos que, porventura, a graça nos tivesse permitido dizer, não como nós queremos, mas como tu queres. Deveríamos tê-lo constrangido dizendo, permaneça conosco. Que conforto para os discípulos ter seu próprio professor amado visivelmente com eles. Que consolo para um bando perseguido ver ser o líder à frente. As dificuldades desapareceriam, os problemas seriam resolvidos, as perplexidades removidas, as provações facilitadas, as tentações evitadas. Deixe o próprio Jesus, seu próprio pastor querido, estar perto, e as ovelhas se deitarão em segurança. Se ele estivesse aqui, poderíamos ter ido com ele em todas as aflições. Parecia conveniente para ele ficar, para realizar a conversão do mundo. Sua presença não teria influência para vencer pela eloquência da palavra graciosa e pelo argumento do milagre amoroso. Se ele aplicasse seu poder, a batalha logo terminaria e seu domínio sobre todos os corações seria estabelecido para sempre. Tuas flechas são afiadas no coração dos inimigos do rei, por meio das quais o povo cai sob ti. Não saia do conflito, arqueiro poderoso, mas ainda lance seus dardos subjugadores para longe. Nos dias da carne de nosso Senhor, antes que ele ressuscitasse dos mortos, ele apenas falou, e aqueles que vieram para levá-lo caíram no chão. Se pudéssemos tê-lo perto de nós, nenhuma mão perseguidora poderia nos agarrar. A seu pedido, o inimigo mais feroz se retiraria. Sua voz chamou os mortos de suas sepulturas. Se pudéssemos tê-lo ainda na igreja, sua voz despertaria os mortos espiritualmente. Sua presença pessoal seria melhor para nós do que 10.000 apóstolos. Pelo menos assim sonhamos e imaginamos que, com ele visivelmente entre nós, o progresso da igreja seria como a marcha de um exército triunfante.
Assim, carne e sangue podem ter argumentado, mas todo esse raciocínio é abafado pela declaração de nosso Senhor. É conveniente para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vocês. Ele poderia ter nos dito que sua presença majestosa era esperada pelos santos no céu para completar sua felicidade. Ele poderia ter dito que para si mesmo era apropriado que, depois de um exílio tão longo e da realização de trabalhos tão estupendos, ele devesse receber sua recompensa. Ele também poderia ter acrescentado que era devido a seu pai que ele deveria retornar ao seio de seu amor. Mas, como se soubesse que o tremor deles em sua partida foi causado principalmente pelo medo de seus próprios interesses pessoais, ele coloca a palavra consoladora desta forma: é conveniente para vocês que eu vá embora. Ele se foi então, e quer nossos fracos entendimentos sejam capazes de perceber isso ou não, é melhor para nós que Jesus esteja à direita de Deus do que aqui corporalmente, em nossas assembleias abaixo. Sem Betânias o entretém, 1000 sinagogas se regozijariam ao vê-lo abrir as Escrituras. Há mulheres entre nós que beijariam seus pés, e homens que se gloriariam em desamarrar os fechos de seus sapatos. Mas ele o levou para as montanhas de mirra e as colinas de incenso. Ele não mais se senta em nossas mesas ou caminha conosco em nossas estradas. Ele está conduzindo outro rebanho para fontes vivas de água. E não deixe suas ovelhas abaixo imaginarem que ele as feriu por sua remoção. A sabedoria infalível declarou que é conveniente para nós que ele se foi. Em vez de ficar aqui olhando para o céu como os homens da Galileia, deplorando que perdemos nosso Senhor, vamos nos sentar em silenciosa contemplação e ver se podemos reunir redações proveitosas dessa grande coisa que aconteceu. Que nossas meditações subam o caminho ainda brilhante da ascensão de nosso Senhor, além deste céu inferior, lá onde rolam as eras eternas. Devemos, com a ajuda do Espírito Santo, primeiro considerar, com vistas ao bem prático, o fato de sua ascensão. Em segundo lugar, o triunfo dessa ascensão. Em terceiro lugar, os dons dessa ascensão. E então concluiremos notando os rumos dessa ascensão sobre os não convertidos. Primeiro, então, que nossos pensamentos sinceros olham para cima vendo o fato da ascensão. Deixamos de lado toda controvérsia ou tentativa de mera definição doutrinária e desejamos meditar sobre a ascensão com vistas ao conforto, edificação e proveito da alma. Deve nos proporcionar alegria suprema para lembrar que aqueles que desceu às partes mais baixas da terra agora subiu muito acima de todos os céus. A descida foi motivo de alegria para anjos e homens, mas envolveu em muita humilhação e tristeza, especialmente quando, depois de ter recebido um corpo que, segundo o salmista, foi curiosamente forjado nas partes mais baixas da terra, ele desceu ainda mais às entranhas da terra e dormiu como prisioneiro na tumba. Sua descida à terra, embora para nós a fonte de alegria abundante, foi cheia de dor, vergonha e humilhação para ele. Em proporção, então, deve ser nossa alegria que a vergonha seja engolida pela glória, a dor se perca na bem-aventurança, a morte na imortalidade. Os pastores cantaram em sua descida, todos os homens cantaram em sua ascensão. Bem merece o guerreiro receber a glória, pois ele a conquistou com muito custo. Amém, amém. Tem continuação. Senhor Deus, Tu és fiel, ó Pai. Te louvamos, te adoramos. Amém.